Olá, bem-vindo ao Ressonância, podcast da 55SP. Hoje a gente vai conversar com Maurício Yanez. Maurício é mestre em Poéticas Visuais pela USP, doutorando pela Akademie der Bildenden Kunst Wien, e seu trabalho questiona os limites da linguagem verbal e artística, suas funções políticas e sociais, através de situações participatórias com o público. Oi, Mau. Oi, Ju, tudo bem, Julia? Como você está? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Obrigada a você por participar. Pronunciei direitinho a universidade? Super, perfeito, obrigado. Mal. Bom, a gente já tem aí alguma trajetória, eu perto de você e da tua história como artista e com música. Então, enfim, eu sei que você tem um conhecimento imenso, um monte de coisa para a gente conversar. Eu queria começar a nossa conversa com essa pergunta desse livro do Brandon LaBelle, que é o Sonic Agents, e que ele fala: em um mundo dominado pelo visual, será que as resistências contemporâneas podem ser auditivas? Para a gente começar a conversar aí. É interessante isso, né? Porque, de certa forma, acho que a imagem, claro, acho que tem imagens e imagens, né? E funções da imagem, lugares da imagem também. Mas se a gente pensar no lugar da imagem no cotidiano, é, ela é muito mais direta, né? Ela tem ela é menos aberta à interpretação, né? Ou seja, a gente pode fazer menos com ela, né? A imagem do cotidiano, ela está ali para passar uma mensagem bem, quase uma ordem para a Uhum, gente, né? E a música, de certa forma, claro, aí também tem músicas e músicas, né? claro. É, mas também acho que tem a música, de certa forma, ela tem possibilidades de interpretação maiores e de identificação também diferente da imagem. Enfim, tô pensando alto aqui, mas eu acho interessante porque a música, enfim, como ferramenta de resistência ou de política ou revolucionária até, né? Ela tem um papel muito forte, sempre teve, né? Sim. E de várias formas, né? Desde a música, sei lá, e no Brasil, né? A gente pensa o papel Uhum. que a música teve, a música teve na resistência à ditadura, né? Ditadura, Ou sim. e até se a gente for pensar as músicas de trabalho, entre aspas, né, dos escravos, que Sim. usavam aquilo também para transmitir sua cultura para os outros e para se manter em pé, basicamente, em face do terror, né? Aham, Então, passavam. a gente tem aí exemplos bem interessantes. Até, sei lá, o punk, né? Que eu acho que ele tem, além, claro, tem punks e punks, né? Mas um punk mais politizado, assim, se a gente pensar, além da mensagem da letra, eu acho que tem uma coisa da sonoridade, né? Da sonoridade mais crua, mais agressiva e de uma execução sem o preciosismo da alta música ou da música popular mais Clássica. sofisticada, clássica e tal. E, de certa forma, eu acho que isso tem até uma conexão com movimentos artísticos no século XX que a gente viu, né? E até questionáveis, né, às vezes, mas eu acho interessante porque vem muito numa coisa que a gente tem visto na arte e que começou nos anos 60, 50, 60, que é justamente questionar o lugar do que é entre aspas, a alta arte, o que é a Uhum. arte popular, a arte o artesanato, a arte indígena, a arte né, produzida
por culturas, sociedades e grupos diferentes, com formas diferentes. E isso, enfim, a discussão vai longe, que inclusive é parte do meu doutorado, né? A separação da arte da vida, que é uma característica da arte ocidental ou do norte global ou eurocêntrica, né? Enfim, essa separação da arte da vida é uma coisa que a gente não vê, por exemplo, nos povos originários aí do Sim, Brasil. do Brasil. Uhum. Arte e vida andam juntos e ponto final, é a mesma coisa, né? Sim, tô sendo raso aqui, né? Uhum. Mas essa separação é uma coisa que é um fenômeno que veio até, a gente pode dizer, até com a burguesia, com o capitalismo. Porque mesmo na Europa, antes disso, não era assim. Agora, eu acho que a música, mesma coisa, né? Se você pensar, sei lá, se não me engano, eu posso estar falando besteira, mas se não me engano, as Goldberg Variations do Bach foram compostas como música para um cara dormir. Um ricaço pagou ele para fazer compor músicas para ele dormir, ou seja, uma canção de ninar, sonho quase. ter um Bach compondo, né, canção de ninar. Enfim, mas eu acho que a música também acabou se separando, mas pela sua forma de transmissão, antes da TV, né, antes da imagem, ela penetrou na vida das pessoas com mais força também. Agora, a produção de música, né, era uma coisa que era bastante reservada, porque era cara, né? Inclusive reservada e com gênero, né? Era coisa de homem. Mulher compondo, conseguindo realmente, claro, tem uns exemplos históricos aí, Hildegard von Bingen, né? Tem uns exemplos anteriores, mas a gente vai ver mulheres começando a entrar realmente na cena da alta música, entre aspas. Enfim, tô falando alta música, da música erudita. Porque também foi uma, né, as que conseguiram se destacar e que conseguiram Nos realmente. anos 50, 60, e olhe lá, assim, você É, tem lá, Eliane Hadid, tem um documentário curtinho, lindo dela, que ela fala, mesmo, eu não tinha muito como fazer o que eu queria, porque eu não tinha o equipamento. sim. E quando eu tive um equipamento gigantesco, eu não tinha nem o conhecimento. Então, né, as coisas eram muito mais reservadas. Tem recorte de gênero, enfim, né, e por aí vai. E eu acho que a gente, a partir dos anos 60 e 70, que coincidentemente também foi quando a ideia de arte e vida, de rejuntar, né, de pôr de volta arte e Todo. vida, Uhum. foi a partir dos anos 50, enfim, século XX, essa foi a grande batalha do século XX nas artes, vamos dizer, né? Desde Bauhaus até, enfim, até antes disso, né? O Dada, tal, os surrealistas, mas eu acho que a partir dos anos 50 e 60, fluxos, isso ganhou uma força, e na música, eu acho que o punk trouxe isso um tanto, porque era criança, pega uma guitarra e faz o barulho que dá. Sim. Sabe assim? Mas aí tinha bem essa, né? Uma forma de reclamar, de se impor, de se Reclamar, justamente. colocar. Que aí é um Assim, claro, som como uma uma guitarra era ferramenta, cara. né? Exato. Mas uma guitarra ainda era um instrumento caro. Ainda Sim. é. E continua. Continua sendo. Mas aí você pega tem desenvolvimento aí de equipamentos eletrônicos muito simples, razoavelmente baratos e acessíveis, e que as pessoas começam a usar, né? Para justamente vão ver quem reclama mais alto. E eu Sim. acho isso genial. Eu acho isso genial. Agora, tem uma coisa também que algumas pessoas não sabem, é que o noise, por exemplo, ele não teve a sua origem aí. O noise veio da música erudita, né?
Ah, com equipamentos caríssimos, né? Tudo mais. Era uma pesquisa, inclusive, ligada à materialidade do som, que a gente vai retomar isso um pouco num trabalho que eu vou apresentar, que eu fiz. Mas eu acho que legal. e aí eu acho que essa seleção que eu fiz, eu tentei justamente trazer pessoas que fazem música com essa forma de quebrar barreiras, né? E de Sim. quebrar barreiras políticas, inclusive, barreiras sociais, não só barreiras estéticas, né? E isso é uma coisa que me interessa bastante, inclusive porque eu acho que, em geral, tem até, mesmo quando, né, mesmo quando a gente fala de arte política, né, sei lá, eu fico pensando, às vezes, que esses recortes, né, é arte indígena, arte feminina, Sim, arte arte. negra, Uhum. arte, isso acaba sendo mais uma cerquinha que a cultura burguesa branca coloca para não deixar as coisas se misturarem, sabe? Sim. A arte da classe trabalhadora, a arte popular. Então, deixa as coisas se misturarem, deixa a gente aprender um com o outro e aprender também, por que não, com a história, uma história que é perigosa, uma história que derramou muito sangue aí, É. mas tem coisas para todo mundo aprender. Aliás, é assim que a gente vai aprender, né? Olhando para todos esses Exato, erros e aí trazendo no que você deu de exemplo dos povos originários, né? Juntando numa pois coisa é. só. Muito E, bom. bom, e aí, posso falar já da primeira? Pode. Enfim, essa pessoa, enfim, eu vou falar pessoa porque eu não sei o gênero, então eu acho importante Tá. respeitar isso, e eu vou tratar a maioria aqui que eu não souber por pessoa. Mas em Prolenta, o que me interessa nesse trabalho é justamente pegar características da música pop negra estadunidense, ou seja, o R&B, né, R&B, o hip hop, só que colocar isso num lugar mais bastante perturbador, assim, né? Tirar isso do comercial e trazer ainda uma força disruptiva. Não que, né, acho que isso a gente pode encontrar em vários lugares, mas eu acho que tem bastante artistas negros e negras hoje procurando justamente trazer a violência de volta para essa música de revolta mesmo, Sim. sabe? E misturar as referências, quebrar as barreiras, tudo. E eu acho que essa música ela é um bom exemplo disso. O disco inteiro, eu acho que o trabalho de Jane Prolenta todo é bem interessante. O primeiro disco é mais ruidoso, é quase uma grande colagem, e tal. E o próprio título do disco é gigantesco, né? Eu nem coloquei ele inteiro, é uma grande colagem. E Aham. mas o último single chama Skit, é bem legal também, eu recomendo, mas eu acho essa música Rush, a Humor, ela resume bem o trabalho de Prolenta como um todo. É do disco, esse disco é de 2016.
A gente ouviu N Prolenta. Uma coisa que eu achei interessante dessa música, Mal, é que ela tem diversas pausas, né? Acho que essa coisa da colagem que você falou, mas aí o silêncio também fala como música. Sim, isso também é um fenômeno, enfim, na música como um todo, né? O silêncio ele faz parte da composição, né? Da dinâmica também. Mas se a gente vê no século XX, a gente teve exemplos bem radicais, tipo John Cage, né? Que é uma composição que é para ser tocada. Entra, tem um piano, um pianista, senta e para, né? E não faz nada. Então, tem um tanto aí de questionar também o lugar. Chega a ser perturbador, né? Esse silêncio, quando você está esperando alguma coisa. Né? Mesmo até hoje, né? Sim, 4 minutos e 33 segundos de silêncio do John Cage. Eu lembro que eu tenho um vinil, não sei de quem que é, não lembro de quem que é, mas tem um silêncio grande no meio. Cada vez que eu ouço, eu vou lá, tipo, eu esqueço. Dá aquela angústia, ops, deu problema. A angústia do seu, a gente já acha que algo está errado, né? Pois é. E é interessante isso. Eu acho que o silêncio ele tem um papel importante, mas também, por outro lado, a saturação sonora ela é bem difícil de lidar, né? Ela deixa a gente bem desnorteado. E o Pharmakon, que é esse projeto que a gente vai ver depois, trabalha bastante justamente com essa saturação. Aliás, a gente tem aí uma série de artistas que trabalham com a saturação do som, que é essa coisa que te deixa desorientado, tal, e que é interessante, né? Porque eu falei que a música e o som tem uma coisa mais aberta para a interpretação, mas também, ao mesmo tempo, é bem carregado de conteúdo cultural, de uma construção cultural, né? Porque sei lá, tem compositores, tem músicas, né, que às vezes eu ouço com algum amigo, amiga do lado, que música de filme de terror. Eu acho super engraçado que eu tenho muitas dessas que para mim são super calmantes, assim. Sim. Enfim, não sei se é porque eu estou muito acostumado com filme de terror, que eu amo também. Gosta de ruído, gosta de filmes de terror. Mas tem essa construção, né? Porque teve muitos compositores contemporâneos, foram usados em filmes de terror, a música. Então, né, a gente fica, o que veio antes? É porque essa combinação de notas, né, é meio assustadora, ou é porque a gente está tão acostumada à associação? Exato, sempre, né? Com imagens de horror. Então é interessante. Agora, no caso da Pharmakon, ela é bem explícita no seu terror, vamos dizer assim. E é um terror ligado ao sofrimento e ao lugar da mulher na sociedade. Ela é uma mina que sozinha, a Pharmakon é só ela, e ela fala muito, ela, enfim, teve algum problema de doença, passou por várias cirurgias, quase morreu várias vezes, e isso está na sonoridade que ela constrói. Então, essa potência que a música tem, de expressividade, enfim, a gente está falando muito hoje de arte como cura, né? Eu tenho um pouco de problema com isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que sim, né? A menina do Pharmakon é um exemplo, justamente porque ela usa a música dela para gritar a sua dor. É bem, eu acho isso de uma potência incrível e não tem como, sinceramente, você não ficar tocada pelos gritos dela. Eu acho bem potente. Assim, ela já foi no Brasil tocar, eu não lembro, foi um festival, eu não lembro porque eu não estava em São Paulo. Eu estava viajando a trabalho, não consegui, fiquei puto, porque eu amava e não deu para ir.
mas recomendo muito e, enfim, a gente ouve agora esses gritos aí. Vamos ouvir então de raiva. Fármaco.
já começa pancadão mesmo, né? Ela é esse vozeirão. E o nome que é Crawling on Bruised Knees. Tudo forte. Tudo forte. E a capa do álbum, tudo, a arte que ela faz, é tudo bem visceral. Eu acho que visceral é uma ótima palavra visceral do define. Trabalho dela e tem conexão mesmo com as entranhas do corpo, que é essa coisa da doença, da cirurgia, que estão no trabalho dela. Assim. E aí realmente tem um poder de cura, né? Se ela coloca tudo isso para fora dessa forma visceral, consequentemente. Ou pelo menos de dividir a dor. Né? Exato. Minimamente. Tá ótimo também, respeito. Sim, total. Pois é, e aí acho que a gente entra até numa série aí de 3 artistas depois, Ju, que tem Liturgy, Racta e Dream Crusher, né? E Liturgy é um projeto bem curioso. Enfim, é uma mulher transicionou recentemente mas que estudou filosofia e teologia na universidade e lançou, enfim, acho que foi a tese de mestrado, era sobre um black metal transcendental de luz. Enfim, uma grande mistureba. Uma grande mistura. Ela é da onde? Ela é dos Estados Unidos. Estados Unidos. Ela não conhecia. E era só ela, tocando guitarra, gritando e com bateria eletrônica. E aí foi sofisticando, entrou um baterista. Mas é impressionante também, é interessante. Enfim, os últimos álbuns, essa sonoridade de uma tradição mais religiosa acaba até predominando hoje em dia. Mas no começo tinha uma influência de black metal e, claro, não dá para esquecer que o black metal é também religioso, de certa forma, né? Afinal de contas, não é porque fala do diabo que não é religioso. Sim. Mas é interessante justamente isso, como o trabalho dela também foi mudando conforme ela foi transicionando. Né? Isso a gente vai ver também mais para frente com o Boa. A música também se torna uma forma de expressão e resistência e transformação. Sim. Que acompanha a questão psicológica, afetiva e política também da transição. Da transição e da transformação. Que as pessoas passaram. Né? Então, acho bem... Mas o que eu acho interessante no Liturgy é bem essa mistura, trazer referências, por ter estudado teologia, ela traz referências desde o paganismo até o cristianismo, espiritualidades diversas aí, porque a música tem um papel muito forte nas religiões todas, né? Até quase uma coisa de transe, né? Sim. E Liturgy, eu acho que pega essa tradição e mesmo quando é mais ruidoso, como essa que a gente vai ouvir agora, mantém um pouco essa sonoridade do transe, que leva a gente a quase um transe, através do ruído, da repetição. Boa, vamos ouvir então, Liturgy.
essa música é de um disco de 2009, né, que chama Renihilation. E enfim, tem o título da música tem referência ao paganismo, né? E é interessante a gente ver que tem também, e agora eu já ligo com a próxima, que é do Racta, que é uma banda aí de São Paulo, que eu adoro as meninas, adoro a banda, a música, e eu acho muito legal do Racta justamente elas trazerem para pro pós-punk, né, para enfim esse gênero bem sem forma aí do pós-punk, do post-rock e tal, uma coisa bem ritualística. Uhum. E eu sempre brinco que eu adoro Racta, que parece que eu tô no meio de uma cerimônia de bruxaria, bruxaria, delícia, assim, né? É bem isso mesmo. O poder de bruxa feminina. Uma força, né? Também é bem visceral. Enfim, acho visceral para essa seleção é quase uma repetitivo, uma condição, né? uma seleção visceral. Mas é interessante a gente pensar, né, de como esse tipo de música tem vários tipos aí. A gente está ouvindo vários tipos, quase forçam o nosso corpo a responder. Seja com a repulsa, seja com o transe, seja com tensão, né? Então é uma música visceral e material, literalmente, né? Ela age no nosso corpo diretamente. Maravilhoso, forçar a responder. Goste, não goste, perturbe, Exato. mas eu acho que a música não tem pode isso, ficar né? indiferente, né? Pois é. Eu acho que a gente fecha os ouvidos, mas mesmo assim é difícil chegar num silêncio absoluto, né? Sim. A música já é mais invasiva também do que o olhar, enfim, a audição, né? De certa forma. E, enfim, eu sei que agora é impossível, né? Por motivos óbvios, mas assim que der para ter show de novo, não perca um show do Racta, que é uma delícia, é a coisa mais linda. Eu recomendo. Também recomendo, é verdade. Vamos ouvir então Racta.
Voltamos. Racta, flor da pele. Pois é, eu acho que a música, né, o som e o título já falam tudo. Não precisa falar mais nada. Mas, enfim, reforço que o Racta eu acho que é um dos projetos de todos esses que eu coloquei aqui que mais vale a pena ver ao vivo. E para quem está em São Paulo, melhor, porque mais perto. É só acabar a pandemia. Exato, que também não tá tão perto acabar a pandemia. Todo mundo, cair esse governo. Tem tanta coisa aí, mas assim que a gente conseguir, super temos que curtir um Racta mesmo. Pois é. Bom, continuando, né, vamos dizer, nesse espírito de revolta, quase um ritual repulsa, né, um ritual de, eu acho que tem o Dream Crusher. Dream Crusher é um projeto de uma pessoa dos Estados Unidos que se identifica como queer. Eu tenho ganhei um moletom do projeto Dream Crusher, que é Queer Nihilist Revolt Music. Então, é queer, nihilista, música queer, nihilista e revoltada. Não podia ser mais adequado. Sim. E a pessoa é uma pessoa negra, e isso tem um peso na composição, né, nas músicas. Tanto que essa música que eu escolhi chama Octavia Butler, que é de uma escritora negra de ficção científica bem interessante. O movimento negro, né, usou muito e usa muito, com razão, a Octavia Butler como expressão, né, de resistência, mas também de um futuro possível, né, enfim. E o Dream Crusher coloca também isso, mas de uma forma bem apocalíptica, né? E eu nunca a gente tinha comprado ingresso para o show do Dream Crusher aqui em Viena no ano passado. E aí veio a pandemia e cancelou tudo. Eu não vim para cá na época, que era para ter vindo já fazer o doutorado há um ano. E, enfim, foi isso. E uma pena não ter visto, porque é bem famoso o show do Dream Crusher pela sua performance. O Instagram do projeto é bem divertido. Eu recomendo também. Boa. Vou seguir. Eu tô aqui também fazendo uma lista de shows para assistir pós-pandemia. Pois né? Ai. As duas coisas que eu mais sinto falta é ir no cinema e show, boate. Pista, um clubezinho, uma pista. Todo mundo juntinho, pista pé direito baixo, suado, aquela vibração da caixa. Saudade. Pois é, saudades. Saudades da almôndega. Não é? Bom, vamos ouvir então o Dream Crusher e sonhar com uma performance ao vivo mais pra frente.
Octavia Butler, Dream Crusher, com sua distorção e ruído. Deve ser uma bela performance mesmo, hein? Pois é, gritaria. E o disco é de 2018, e, enfim, a pessoa do Dream Crusher tem lançado, é bem produtiva até, assim. Então tem bastante coisa para ouvir. E bem sempre dentro desse mesmo estilo e sempre trazendo aí questões políticas bem interessantes, eu acho, para a música, né? E obviamente, né? Enfim, já é um estilo, um tipo de música bastante difícil, ainda mais sendo produzida por uma pessoa queer negra, que não é o que se espera, né? Assim, total. Estava reclamando outro dia de grana, justamente no Instagram, né? Com a pandemia, sem show e tal, as coisas ficaram complexas pro. Pois é. Quem recomendo marcar show já para 2022. Crusher. Boa, já vou seguir, ficar de olho. Bom, seguindo um pouco nesse clima mais apocalíptico, a gente vai, a próxima é uma banda israelense, chama Puchlat. Eu gosto do Puchlat, é uma banda de noise que lá é bem conhecida no circuito do noise de 10 pessoas. Né? Mas enfim. O grande público do noise. Mas é bem conhecido e tem um som bem sofisticado, e eu escolhi essa música especificamente porque a letra é em hebraico, mas é um poema do Paul Celan. Paul Celan é um poeta romeno que escrevia em alemão. O poema específico chama Fuga da Morte, Todesfuga. E fala sobre a situação dos judeus no nazismo, né? O Paul Celan era judeu, conseguiu escapar dos campos de concentração, sobreviveu à Segunda Guerra, mas não muito, porque o peso foi tão grande que ele acabou se suicidando em Paris. Mas ele é bem... e a letra, enfim, descreve aí os horrores do nazismo de uma forma bem até inesperada, e o Puchlat usa esse poema para essa música. Eu acho interessante também o título do disco, que é um disco de 2005, Victims of Self-Preservation, Vítimas da Autopreservação. Eles são bem críticos ao Estado de Israel, né? A forma que o Estado de Israel tomou, né, de segregação interna, e isso eu acho que isso tem que ser observado com seriedade e carinho. Primeiro porque, enfim, a gente vê muito a questão do boicote a Israel, mas isso acaba incluindo, às vezes, artistas e pensadoras, né, e, enfim, ativistas que estão aí justamente para criticar o Estado de Israel e suas políticas. Então, eu acho que apesar de eu defender o boicote, o BDS, né, e tal, mas eu acho que é importante também a gente ver as pessoas que estão ali usando, inclusive, sua arte como forma de crítica e resistência. Então, por isso, eu acho o Puchlat bem importante, não só pela sua sonoridade, mas pelo seu posicionamento político. Boa, vamos ouvir. חלף שחור של שחר, שותים אנו בערב, שותים בצהריים ובוקר, שותים בלילה, שותים ושותים. קוראים אנו באוויר קבר, וישכב בו לא דחוקים. איש יושב בבית, משחק עם נחשים, כותב בשעת בין 40 אל גרמניה. שערך זהב מרגרטה. כותב ויוצא את הבית, ובורקים הכוכבים, ושורק אל כלביו,
ושורק על יהודה, פוקד לכרות קבר באדמה, פוקד מחול בלבד נגנו, חלב שחור של שחר, שותים אותך בלילה, שותים אותך בבוקר בצהריים בערב, שותים ושותים. איש יושב בבית, משחק עם הנחשים, כותב בשעת 40 אל גרמניה, שערך זהב מרגרטה, שערך אפר שולמית, קוראים אנו קבר באוויר, לשכב בולו בחוקים, הוא קורא העניקו איתים במלכות האדמה, אתם ואתם אחרים נגנו, הוא אוחז בברזל העזור ומניפו אינו תחול, העניקו איתים אתם ואתם נגנו, הלאה המחול, חלב שחור של שחר, שותים אותך בלילה, שותים אותך בבוקר וצהריים בערב, שותים ושותים, איש יושב בבית, שערך זהב מרגרטה, שערך אפר שולמית, הוא משחק עם הנחשים, הוא קורא נגנו מתוקות יותר, המוות הוא רב אומן מגרמניה, הוא קורא כבלו כינורות כדורנית יותר, אחר תעלו כעשן באוויר, והיה לכם קבר בענן, לשכב לא דחותים, חלב שחור של שחר, שותים אותך בלילה, שותים בצהריים, המוות הוא רב אומן מגרמניה, שותים בבוקר בערב, שותים ושותים, המוות הוא רב אומן מגרמניה, אינו תחול, הוא ישיגך בכדור עופרת אל נכון, איש יושב בבית, שערך זהב מרגרטה, הוא משסה בנו כלבב, נותן לנו מתנה קבר באוויר, הוא משחק עם הנחשים וחולם, המוות הוא רב אומן מגרמניה, שערך זהב מרגרטה, שערך אפר שולמית. Demais, né? Que forte. Opa, né? Vou Claro te que mandar aqui. eu quero depois ouvir quero o poema, mas assim, é também uma coisa impressionante que é parte, né, da música que, independente da gente entender, né, a letra toda, claro que agora a gente teve você falando, então isso traz uma outra, né, emoção para a história, mas ela já tem uma carga de emoção mesmo sem a compreensão da linguagem, né? Isso é muito forte. Sim, pois é. Mas é engraçado, né? Que eu estava falando. Enfim, o Noise realmente tem um público bem limitado. Né? E em Tel Aviv eu fui num clube especializado em música experimental e noise, que chama Zimmer, que é quarto em Yiddish e em alemão. Né? E de fato era uma garagem, menor que uma garagem, cabiam 5 pessoas. Não tinha nem barman. Já lotava. Já lotava. Com o seu público cativo. Se a banda fosse grande, não tinha público. Bom, e agora eu vou mudar um pouco mas me deu vontade de fazer um recorte aí. Primeiro, para trazer a questão da voz como forma também de presença no mundo, né? De se colocar no mundo. Colocar a voz no mundo.
mas também a Jocy de Oliveira, que é uma compositora brasileira totalmente ignorada, né? Eu falei da Eliane Radig antes, mas eu acho que a Jocy também é um exemplo. Sim. E assim, não é uma pessoa, é uma mulher branca, classe alta, né? Não era, mas ainda assim estudou música e foi, na verdade, uma das grandes, vamos dizer, precursoras da bossa nova. Sim. Ela falava, eu faço um samba de vanguarda, mas trazendo um pouco de música eletrônica, enfim, música eletrônica dos anos 50, né? Não é? Estamos falando de techno. Do clube. Mas um tanto do eletrônico, com a voz, com o erudito e o samba. Sim. E eu escolhi essa música, e eu já aviso, né, para quem tiver algum gatilho, é uma música que fala de suicídio, mas eu acho interessante justamente porque é uma mulher, a Jocy de Oliveira, uma mulher branca de classe alta, contando. Eu acho essa música perturbadora porque ela tem quase um humor ao falar de um tema tão pesado, de uma mulher, né? Ela se chama Sofia Suicidou-se, e ela canta como se fosse a notícia de jornal, o suicídio da Sofia. E tem um humor meio perturbador, assim, que eu não entendo, mas que eu acho fascinante. Eu acho a música bastante misteriosa, ainda mais vindo de uma mulher. Ela tem um álbum lançado, basicamente, a Jocy de Oliveira. A música Século XX, de Jocy de Oliveira, que é esse álbum que tem Sofia Suicidou-se, que a gente vai ouvir agora. Sofia suicidou-se da bala do revólver. Oh, Sofia. Sofia suicidou-se sem deixar recado. Oh, Sofia. Ninguém sabe por quê. Dizem os jornais. Sofia suicidou-se, última edição. Rica, moça e bela, porque morreu Sofia assim. Sofia suicidou-se da bala do revólver. Oh, Sofia. Sofia suicidou-se sem deixar recado. Oh, Sofia. Ninguém sabe por quê, dizem os jornais. Sofia suicidou-se, última edição. Rica, moça e bela, porque morreu Sofia assim. Realmente, né? Ela tem bem esse... Ela quase parece meio um cartoon, né? Exato, esse fundo quase meio circo, pop. E com um tema tão pesado. Tão, né? Pesado, e ela contando, narrando mesmo, né? Ela vem... Mas eu acho que tem também uma ansiedade, né? Sim, por que suicidou-se? Sem deixar recado, né? Sim. E apesar de ser bela, como que ela fala, bela e rica, né? Suicidou-se, né? Então, eu aproveito aí também para juntar aí com a próxima, que é de O Boa. O Boa é um projeto também de uma pessoa trans, queer, da Austrália. E é bem intenso, mas eu acho muito bonito. É um noise bem quase harmônico, assim. Claro, tem músicas mais pesadas, tal, né? Mas eu acho bem quase bonito. Mas fala muito do processo afetivo e emocional dela lidando com isso, né? Dessa pessoa lidando com isso, da transição. Né? E desse lugar, né? O que faz uma pessoa queer, trans, dentro de uma cena que também isso, enfim, eu procurei na minha seleção trazer justamente bastante exemplos de pessoas diversas que Sim. produzem noise, porque, em geral, o noise é dominado pelos machinhos. Pelos machos. Pois é. Mas eu acho que tem um potencial justamente de revolta, né? Às vezes eu brinco, né? O que eu vou fazer para agredir mais minha família, meu pai e minha mãe? Como é que eu posso causar mais?
Mas enfim, só que agora, claro, a gente está ouvindo pessoas adultas que levaram isso para outro lugar. Mas é isso, eu tenho $50 ou eu tenho R$ 50 à mão, que aparelhinho eu consigo comprar para irritar minha família? E como isso vai evoluindo, né? Essa revolta evolui na fase adulta para uma música que eu considero bem sofisticada e politicamente com bastante potência política, sem ser aquela música, aquele hino de político, né? Que a gente conhece tão bem aí também. Nada contra, acho super necessário, mas não é só grito de guerra de manifestação. Eu acho que a manifestação em si, né? Como se pegasse todos os sons da manifestação. Manifestarem. Viajei um pouco aqui, mas eu acho que o Boa traz esse aspecto um pouco também como fármaco, de dividir, né, com o mundo, colocar aí no mundo toda a insegurança, toda a dor, um processo afetivo, né, no caso, enfim, não só afetivo, né, é físico também, no caso Boa da transição, e fármaco da doença, né, então eu acho bem e para mim foi uma descoberta recente. Eu descobri faz 1 ano atrás e apaixonei, assim, sem saber da história. E aí, por causa de um título de uma música, eu falei, olha, fiquei curioso e fui pesquisar a história da pessoa, né, por trás, e só me fez me apaixonar mais ainda pelo projeto. Boa, vamos ouvir. Ela é bem transicional mesmo, né? Enquanto música, ela vai... Sim, tem o último disco dela, acho maravilhoso, assim, é um disco que tem me acompanhado bastante. Infelizmente, eu a descobri já na pandemia, então nunca... Não teve a oportunidade do tete-a-tete. Espero um dia poder vê-la ao vivo. Por favor, esperamos, né? Que esse ao vivo chegue logo.
Bom, eu acho que agora para fechar aí, né, a gente falou, eu falei lá no começo, uma coisa que eu acho bem interessante, que foi no nascimento, na música erudita moderna, né, justamente como uma materialidade. Enfim, eu estou falando isso anos 50, né, mas a gente pode traçar isso até bem antes, né, até os futuristas italianos, com o Russolo, com os Intorno-Rumori, que reproduziam o som material de um carro, de uma máquina, né? Então essa materialidade do som é uma questão bastante presente nas discussões do ruído, do noise, e hoje da música em geral, né? A música eletrônica, a música eletroacústica. E eu fiz uma instalação na oficina Oswald de Andrade, que era uma dentro de uma exposição voltada para arte sonora mesmo, e eu coloquei 2 caixas de som, um pouco como se fosse um diálogo entre duas pessoas. As caixas. Quase um noise clássico, assim, um ruído clássico, vamos dizer assim, contínuo, com pequenas oscilações, mas com frequências diferentes em cada caixa. Então, quando elas se cruzavam, as frequências cruzam no meio, criam um terceiro ambiente, né? Então, apesar de ser bastante simples a construção e até o som em si, ele gera o movimento na sala. Quando a gente se movimenta na sala, a gente tem percepções bastante diferentes do resultado. Então é isso, né? A gente vai ouvir aqui numa situação outra, mas eu juntei tudo aí, mas enfim, eu juntei o som das 2 caixas, né? Mas tem a impossibilidade da percepção espacial, mas... Pois então eu fico devendo. A culpa não é nossa, se a gente pudesse, teria. Pois mas é uma coisa que me interessa, né? Enfim, a gente está falando de música e eu não falei do cão, né? Não vou fazer essa sacanagem, porque é um projeto que eu tenho muito carinho. Sim. Né? Uma banda, você conhece bem, né, Ju? Conheço bem. Uma banda que não é banda, mas é banda. Pois é. Sou eu, a Dora Longo Bahia, o Bruno Palazzo e o Ricardo Carioba. Infelizmente, agora separados pela pandemia. Mas espero que a gente possa achar meios aí de continuar, e vamos achar. Mas eu acho também no cão a gente sempre tem essa preocupação com a materialidade do som. Paisagem sonora. A paisagem sonora e a presença, né? O show do cão sempre foi bem importante para a gente, né? E visceral também. Vamos usar de novo essa palavra, mas o show do cão é visceral. Obrigado. Então, o cão, o show do cão sempre foi muito importante para a gente, justamente porque materializa não só o som, né? A questão sonora, a distribuição do equipamento no palco, na plateia, isso tudo sempre foi bem importante para a gente. Mas também materializar a música na relação com o público. A gente cria ambientes, né? Ambientes sonoros, mas também visuais, audiovisuais. Enfim, eu sou o vocalista e eu procuro sempre me aproximar bastante do público. Bastante do público. Beirando o desconforto, né? Mas... Se puder deixar uma marquinha de tinta, assim, melhor ainda. Eu achava que as marcas eram indeléveis, né? Eu tenho um monte de amigos que vai mandar a conta da lavanderia.
que não saiu nunca. Mas, enfim. É uma parte do trabalho, da performance. Total, pois é. Pô, tinha que agradecer, que lavanderia. Então, bom, a gente vai ouvir agora uma música do Cão. A gente ouviu Nonada, do Cão. E eu queria falar de mais um trabalho do Maurício, que é um trabalho forte e lindo, impressionante, que foi feito para Casa do Povo, que chama Centelha. É isso, né, Mal? Sim, pois é, Ju. Esse trabalho foi, enfim,
foi um grande experimento, uma aventura coletiva aí que a gente fez, porque ele foi feito para a comemoração do levante do gueto de Varsóvia, que é, enfim, uma revolta de judeus durante o nazismo, né, no gueto de Varsóvia, na Polônia, e que foram chacinados pelos muito... nazistas, né? Foram todos assassinados. E todo ano a gente comemora isso na comunidade judaica, enfim, como justamente o espírito de resistência. Sim. Né? Infelizmente, nesse exemplo bastante trágico, mas ainda assim dá um sopro de esperança e de força em momentos desse tipo. E esse ano passado foi a primeira vez que a comemoração do levante do gueto de Varsóvia não pôde acontecer presencialmente. Né? Esse já foi um trabalho realizado na pandemia, né? Com as suas restrições. Foi o primeiro que eu fiz na pandemia, e isso já foi uma dificuldade enorme. E justamente, né, eu participei de vários encontros, desses encontros anuais. A presença do coral, do coral da Casa do Povo é super importante. A Hugueta, que é a maestrina do coral, enfim, o amálgama do coral, super importante a presença dela, e dessa vez a gente não pôde fazer um encontro, mas também não pôde deixar de fazer uma homenagem aos rebeldes do gueto de Varsóvia. Então, eu pedi para que cada membro do coral se filmasse em casa, com o celular mesmo, cantando o hino dos partisãos, que é um hino que se canta durante esses encontros comemorativos ao aniversário do levante do gueto de Varsóvia. Enfim, e geralmente, né, é muito emocionante, justamente. A letra do hino dos partisãos é muito emocionante. Tem um fundo, enfim, não um fundo, é até o fundo socialista, tal. Então traz esse senso de comunidade mesmo. Então foi muito difícil tentar colocar isso para quem estava assistindo de casa no seu computador, passar esse espírito, né? Sendo que cada um estava na sua casa assistindo, mas também a gente que produziu. Foi exemplar, eu acho, no sentido de que mostrou o espírito, o esforço colaborativo. De todo mundo para deixar o espírito do levante de pé. E foi visível e audível, porque eu escutei. E aí eu comecei aqui com a pergunta, né, do som como forma de resistência, e eu falei, não, a gente precisa falar desse trabalho, porque ele foi claramente... E naquele momento, que era um momento, não que agora não esteja tenso, né, mas era um momento de tensão que a gente ainda não conhecia, né? O que era, né? O que era estar nessa pandemia. Então foi muito bonito mesmo, é lindo esse trabalho. Enfim, eu quis trazer um pouco também um caráter meio fantasmagórico. Sim. Dessa presença que não se realiza, né? Mas também atualizando esse evento histórico, né? Esse espectro que está todo ano sendo revivido, relembrado nesse evento. Então acho que foi para mim foi uma honra gigante ter sido convidado para fazer esse trabalho e de ter justamente os esforços de todo mundo, da Casa do Povo, da Hugueta, do coral, para construir esse trabalho juntos. E foi bastante emocionante. Espero para todo mundo, que para mim foi. Para mim também foi. E é bom, ele é um trabalho que é som e vídeo, né? Mas aqui a gente pode colocar só o som, né? Sim, tudo bem? Sem problema. Funciona. Também é emocionante, tal qual.
É muito lindo esse trabalho mesmo. Obrigado, Ju. Bom, foi um prazer. Prazer foi meu. Muito contente. Poderia me alongar loucamente nessa conversa. Não, assunto que a gente quase não gosta. Né? Exato, a gente vai embora falando. Pois é. Mas eu acho que a gente pode se despedir, depois a gente marca outros papos. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, Ju. Vocês vão ouvir Discurso Concreto, de Maurício Yanez. Esse foi o podcast Ressonância da 55SP. Eu sou a Júlia Morelli e esse podcast foi realizado em parceria com a Produção Preta e tem edição de Vitor Xavier. Obrigada e até a próxima.